Bem, em primeiro lugar, deixando claro que esse vídeo aqui é um dos mais caóticos desse canal, tanto no sentido de uma aparente desordem, mas sobretudo de potencialidade, uma vez que ele mistura quase todos os assuntos pertinentes, desde a política, economia, filosofia, essa questão do bolsonarismo, com ficção científica, solipsismo, questionamento da realidade, até a filosofia do caos está um pouco misturada aqui, ainda que no sentido um pouco pervasivo. Então, bem, prepare-se para uma espécie de brainstorm, né? De reflexões variadas que começam do extremamente concreto ao indo até o extremamente sutil. Saudações, hoje é o dia 3 de dezembro de 2022 e vou começar falando sobre uma questão mais pessoal aqui, local, que tem tudo a ver com a temática do vídeo, que é o fato de que essas minhas andanças aqui pela área do Jardim Botânico, elas tendem a ficar mais reduzidas daqui para frente, por causa de uma série de alterações de procedimentos operacionais aqui da minha estação, que vão tornar essas movimentações menos frequentes, especialmente devido a questões de automação. Estamos passando por um processo radical de automatização de procedimentos, cujo resultado infalível, como sempre, é diminuir a necessidade da mão de obra, provocando desemprego. No caso, isso é um dos sintomas de uma política privatista que sempre foi aplicada nessa empresa no sentido de longo prazo, visando preparar a empresa para uma privatização. O atual governo, que privatizou a companhia de eletricidade, apesar de ter prometido não fazê-lo, com certeza tem um plano de privatização dessa empresa. Só que esse plano, evidentemente, agora se vê comprometido devido à eleição do novo governo federal. Mas caso Bolsonaro tivesse sido reeleito, certeza que iriam, pelo menos, tentar privatizar esta empresa aqui. Ou melhor dizendo, como é bom insistir no ponto, não é nem privatizar, é entregar para o estrangeiro. Porque não só às vezes é privatizado até para estatais estrangeiras, mas independente disso, é preciso deixar claro que é sempre privatizado para grupos econômicos de países mais ricos que o Brasil. E eu estou bastante convencido de que essas políticas privatistas, na realidade, elas transcenderam o simples objetivo econômico. Caralho, eu tô com uns chifrinhos aqui, meu Deus do céu, porra. E não é mais uma simples questão de maximização de lucros do setor financeiro, embora, claro, isso nunca seja perdido de vista, como era basicamente durante a maior parte do tempo, pós-consenso de Washington, como foi, por exemplo, na era dos Fernandos, né, Collor e FHC, mas eu acho que hoje tem uma pretensão um pouco mais profunda, tem uma pretensão de desestabilização do próprio país. Ou seja, ao entregar recursos naturais fundamentais, infraestrutura básica de um país, para o controle de grupos privados estrangeiros, você facilita muito que esses grupos desencadeiem crises no Brasil, utilizando-os de uma forma deliberada ou não. Mas o fato é que o país fica muito mais frágil, fica muito mais passível de ser dominado, controlado, humilhado e sendo submetido a situações onde ele é obrigado a fazer o que o colonizador quer. Afinal, basta um simples ataque especulativo, entenda-se fazer uma variação brusca no setor financeiro, mover capital daqui para lá, gerar uma situação tal que provoque fuga de capitais, para você colocar uma crise no setor essencial básico, uma crise no setor de energia, de produção de água, facilitando muito o processo de sabotagem e de ingerência dentro de um país. Portanto, a privatização hoje, ela é também um dos instrumentos de guerra de quarta geração, ou guerra híbrida, ou melhor dizendo, desestabilização, que é a especialidade, já tem uns 20, 30 anos, do Império Anglófono, né? Estados Unidos e Inglaterra, principalmente. Ou melhor, exclusivamente. Então, no caso, não é sempre questão de colocar grupos privados para ficarem cada vez mais ricos, que sim é, mas ainda mais importante é tornar ainda mais vulnerável o país que se submete a esse tipo de política criminosa, antinacional, completamente vendida, totalmente prejudicial à população. Mas por falar em desestabilização, esse aqui é o tema crucial aqui desse vídeo, né? Porque que os Estados Unidos, especialmente,
possui um departamento inteiro chamado Departamento de Estado, além de CIA e de outros recursos tais, para provocar desestabilização, pelo amor de Deus, isso não é questão de opinião, de achar, isso é fato admitido, isso é senso comum, isso está dado. Vai assistir o Wakanda Forever agora, isso lá é assumido, assim como em inúmeros outros filmes, isso faz parte já da percepção óbvia do entendimento de como funciona a política externa norte-americana, isso é assumido. O que vai estar em discussão é como é que foi mais ou menos, né? Como é que se deu exatamente de tal forma, tem todos aqueles subterfúgios, né? Aquelas ilusões, mas você achar que não, que Estados Unidos não tem nada a ver com esses processos que acontecem por aí de revolução colorida, de destabilização. Não, achar que o processo de golpe de Estado dado na Ucrânia em 2014, o fato da visita do Biden, da Victoria Nuland, do fato de ministros de Estado da Ucrânia serem norte-americanos, não tem nada a ver, não, é só um... Pelo amor de Deus, bicho, não pega mais seu tempo, um patife que nega um negócio desses, isso é puro senso comum. Estou assistindo agora The Dropout, no Star Plus, né, eu vou fazer um vídeo sobre isso, a dramatização daquela história da Elizabeth Holmes, eu fiz um vídeo, né, e tem lá a participação do George Shultz, que foi o chefe do Departamento de Estado norte-americano, responsável inclusive pela desestabilização da União Soviética. É até curioso o modo como é retratado e o modo como ele próprio parece acreditar que ter investido naquela fraude massiva da Teranos, né, seria uma espécie de redenção, porque ele próprio admitia que ele fez coisas meio que ruins assim na vida dele, sabe? Mas assim, o ponto é que não é passível de dúvida que os Estados Unidos hoje mantém sua hegemonia, ou o que resta de hegemonia, não por políticas diplomáticas, nem mesmo pela simples força militar pura, força bruta, ou pelo soft power, não, é por meio de golpe, é por meio de manipulação, de desestabilização, não só de adversários, mas de aliados, aliás, sobretudo de aliados, porque você precisa mantê-los sob controle, e o processo golpista pelo qual o Brasil passou foi isso, e esse processo golpista que continua, nesse exato momento, é isso, e não tenha dúvida que a situação que nós estamos vivendo agora é uma continuidade desse processo, não que seja uma continuidade perfeitamente controlada, não. O caos do sistema torna muito difícil você prever exatamente como é que as coisas vão se dar. Mas você vai jogando e as coisas vão acontecendo, você vai tentando assumir o controle, tentando aproveitar o melhor possível para manter a situação, o que se diz de administração do caos, ou seja, você impõe uma série de tensões, uma série de desordem, uma série de problemas, e você tenta extrair o maior benefício possível dessa situação. Nada muito diferente do que sempre se fez no mundo, né? Só que com a diferença que isso é um caos deliberadamente induzido por engenharia social. E o que nós temos agora é que, hoje está claro, que o bolsonarismo e as militâncias bolsonaristas são os elementos da Revolução Colorida que frequentemente costuma ser feito pelas alas mais esquerdistas. Até isso, até esse grau de coincidência, né, nós temos nessa curiosa paródia que o bolsonarismo acaba fazendo de movimentos outrora foram comunistas. Não é à toa que se diz que é o identitarismo de direita, né? No entanto, o que me leva a uma situação tanto mais delicada é com relação ao nosso processo eleitoral, porque evidentemente um sistema de sabotagem da estabilidade interna no país não pode nunca deixar de prestar atenção na sua situação eleitoral. Afinal, a nossa democracia liberal ela existe basicamente para isso. A democracia liberal ela existe para que a plutocracia consiga manipular as massas com mais facilidade, escamoteando o poder político. Então o que nós temos é que os sistemas eleitorais são extremamente vulneráveis. E só que nós temos um detalhe: o sistema eleitoral do Brasil, tecnicamente falando, ele é muito bom, possivelmente o melhor do mundo, o mais estável, o mais seguro. Claro, existe uma possibilidade de um sistema de fraude interno, existe. Só que o que eu sempre coloquei foi que, para que, se fosse possível, fraudar de uma forma ampla, né, não fazer uma fraudezinha local aqui, mas uma fraude suficiente para manipular uma eleição, você teria que envolver o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mas não só ele. Toda a mídia, todos os órgãos, todos os partidos, praticamente todo mundo. É isso que dá uma certa imunidade ao sistema eleitoral para determinadas ingerências pontuais.
de uma certa forma, é aquilo que alguns chamam de zérimo turno, né? A princípio, as eleições estavam sendo definidas no zérimo turno, ou seja, basicamente nas pesquisas eleitorais. Isso não é uma coisa boa, realmente é uma coisa que é vulnerável à manipulação, mas é a única forma que nós temos de efetivamente comparar os resultados das eleições. É o único controle externo, porque, claro, se você removesse totalmente as pesquisas, que no mundo ideal não existiriam mesmo pesquisas eleitorais, se é que existiriam eleições, mas se você remover isso completamente, aí as eleições viram uma caixa preta, porque sinceramente não tem como você saber as tendências eleitorais de uma situação, de uma população baseada em voto secreto, que tem que ser mesmo. Não tem como você prever os resultados eleitorais sem pesquisas sistemáticas. Você não pode sair em pesquisas bastante sistemáticas, não pode sair simplesmente apelando para evidência anedótica, perguntando para os seus vizinhos, para os seus amigos. Não tem o menor cabimento, só bolsonarista pensa uma merda dessa mesmo. Mas tudo isso foi por água abaixo no resultado da nossa última eleição. No primeiro turno já estava um pouco complicado, mas eu levantei uma questão, uma possibilidade que explicaria isso, tirando uma distorção muito suave no sistema. Mas, como eu mesmo tive que admitir, o resultado final da eleição ferrou completamente a previsibilidade e, na minha opinião, a segurança do sistema. Então, a questão é, onde está esta falha de segurança? No sistema eletrônico das urnas em si, pessoalmente eu não acredito. Eu acho que é muito complicado de fazer isso. O mais provável é que esteja no sistema externo, ou seja, nas pesquisas das instituições que fiscalizam isso. Porque agora até aquele pacto originário, que só tinha sido vagamente abalado na eleição de 2014, né, porque a eleição se deu dentro da margem de erro, agora meio que foi pro saco, porque o PL teve a cara de pau de entrar com esse processo de tentativa de rever os resultados das eleições do modo, assim, Deus do céu, é um nível, é uma baixeza moral. E o cara faz um recorte assim totalmente específico para dar só aquele resultado que ele quer, afetando só o segundo turno da eleição presidencial, sem envolver as eleições dos governadores, e só no segundo turno. Por isso que o pessoal tá parodiando com essas palhaçadas aí, de que time tal que era anulação do jogo, mas só do segundo tempo, né? Porque ganhou no primeiro, ou não, sei lá. Na verdade seria até muito curioso, né? Porque no Brasil, na nossa eleição, na verdade a vitória de Lula no primeiro turno foi muito mais expressiva. Aí eu fico até imaginando, então por que a gente não invalida só o segundo turno? Nem invalida o segundo turno inteiro. A maioria dos governadores que ganharam no segundo turno já ganharam no primeiro mesmo. O Lula também ganhou nos dois turnos. Mas qual que é o argumento? É por isso que litigância de má fé, se isso aí não for um caso, então não existe. Porque não, pode ver que até o próprio Valdemar da Costa Neto estava constrangido, o próprio Pedro está constrangido com essa ideia. Muitos bolsonaristas tiveram até a dignidade maior de dizer que era melhor fazer o processo eleitoral inteiro, e era mesmo. Você teria que impugnar a eleição inteira, não só fazer uma subtração específica dos votos para colocar Bolsonaro em primeiro lugar. Pelo amor de Deus, a gente canalha, não tem vergonha na cara, esse pessoal não tem mais respeito. É por isso que eu falo aqueles negócios, metaforicamente, tá? Mas o pessoal merece apanhar na bunda, pelo amor de Deus, não tem pingo de decência. Mas sim, voltando ao tema, isso quebrou aquele pacto implícito que existia pela confiabilidade do sistema. O sistema agora não é mais confiável, sinto muito. E o que aconteceu? Se houve uma manipulação direta do processo eleitoral, eu sou totalmente inclinado a crer que essa manipulação foi para o Bolsonaro, não foi para Lula, porcaria nenhuma, foi para inflar votos do Bolsonaro. Aí isso explicaria muita coisa, né? Porque é muito difícil acreditar que Bolsonaro teve tanto voto, apesar de que ainda teve menos do que proporcionalmente, né, do que na eleição anterior. Isso aí, muita gente não sabe, mas sabe quantos votos a mais Bolsonaro teve no segundo turno dessa eleição em relação a de 2018? Menos de 500 mil. Considerando que o eleitorado cresceu em 9 milhões, ou seja, ele ficou muito abaixo, ele derreteu em termos, mas ele enfraqueceu de fato. Só que esse enfraquecimento foi muito baixo, ele teria que ter sido muito maior para que você mantivesse um senso de normalidade, de tendências. Porque existe algumas regras, algumas questões assim que tendem a ser universais com relação, por exemplo, a questões econômicas. No Brasil, desde que se estabeleceu, aliás, até antes, na verdade, né, nunca aconteceu de um governo conseguir se reeleger, ter um desempenho eleitoral bom,
um cenário de desastre econômico. Isso é totalmente impossível. E ao mesmo tempo, um cenário de bonança econômica é reeleição na certa. Tudo bem, isso continuou acontecendo, ok? Mas ainda assim, a quantidade de queda do bolsonarismo, do Bolsonaro, não parece real, parece que viola esses princípios. É difícil crer que ele tenha tido ainda tantos votos e as pesquisas não previam isso. Então o que aconteceu? As pesquisas foram manipuladas ou houve fraude efetiva especificamente no sistema eleitoral mesmo? O problema é que, se para ter havido uma fraude direta, é muito difícil compreender o mecanismo dessa fraude, devido ao grau de segurança do sistema. Grau que, cara, a gente só pode aferir baseado nessa comparação generalizada, mas a gente perdeu o parâmetro de comparação. Então houve, a não ser uma improbabilidade enorme, tem alguma coisa errada aí. O mais provável parece ser que esteja no fator externo. Eu já aventei uma explicação de que espontaneamente o eleitor bolsonarista mentia para as pesquisas. Quando chegava uma pesquisa, especialmente de determinados institutos, que ele considera inimigos, né, que ele considera comunistas, eles deliberadamente mentiam para as pesquisas. Só que eles jamais mentiriam dizendo que votariam em Lula. Então eles diziam que votariam em Ciro, Padre Kelmon, Simone Tebet, sei lá o quê. Isso explicaria a distorção. Mas se chegou nesse nível, a situação está muito mais grave do que eu pensava. E aí é que está o ponto mais delicado. Os processos de manipulação de massas, eles são muito mais sofisticados, muito mais impactantes e muito mais efetivos do que processos de fraudes diretas. Se você pode manipular as mentalidades, manipular a população, influenciar a opinião para que faça com que elas sigam o caminho que você predeterminou, não só não tem necessidade, mas seria estupidez promover fraudes pontuais. Em suma, seria completamente estúpido e contraproducente fraudar as urnas se você pode manipular a massa. Mas a questão é, consegue manipular a massa nesse nível, fazendo o infeliz passar fome, se ferrar, desempregado, detonado, e ainda assim votar no mesmo desgraçado que corrobora com tudo isso? Isso é possível? Pelo jeito é. Não era antes. Tinha limite para isso. Então, a única explicação que nós temos para isso é que, bem-vindo ao deserto do virtual. Nós já estamos na Matrix. Alguns de nós, pelo menos, né? Tudo bem, a humanidade sempre viveu num certo grau de alienação, num certo grau de apartamento da realidade. Mas isso teve sempre uma certa limitação por uma âncora material que evita um distanciamento muito longo. Mas parece que o bolsonarismo conseguiu a façanha de intensificar esse distanciamento num nível absolutamente inédito, a ponto de fazer pessoas, vendo claramente que estão sendo ferradas por um processo, ainda assim apoiarem este processo. Antigamente isso só era compreensível do ponto de vista de você conseguir gerar um afastamento da materialidade por meio de você ser um pouco mais abastado. Quer dizer, ainda é muito mais fácil você iludir uma classe média, uma classe mais rica, porque ela não precisa testar as suas crenças diretamente contra a realidade. A situação material dela não está em jogo. Se tiver alguma variação nas suas condições, vai ser muito baixa, muito subjetiva. De repente o sujeito até, sei lá, tem uma perda econômica, mas uma perda econômica que não se traduz claramente numa perda de qualidade de vida. Mas fazer isso com quem está numa situação muito mais precária, por mais ignorante que essas pessoas sejam, é aí que está o detalhe. Não é assim que tem funcionado. Às vezes nunca funcionou. Existe um limite de manipulação a esse respeito. Você não consegue convencer pessoas que estão em necessidades materiais primárias de que elas não estão passando aquelas necessidades. Existe um limite para a ilusão. E tudo isso que aconteceu nesse país, parece que esse limite foi violado. Você conseguiu fazer esse processo. Em parte, eu já expliquei isso no meu vídeo que se chama "E o pior é que ainda estamos bem". É que o Brasil experimentou um crescimento tão grande nesse último período, especialmente do governo Lula, né, que ele permitiu se dar o luxo de se afastar da realidade. Mas isso tem um certo limite, porque quando você está mais ancorado nesta vida concreta material, você, como eu digo, você tem essa âncora para impedir que você seja levado
psiquicamente para muito longe da sua realidade concreta. Quando você tem está um pouco mais abastado, a tendência é você entrar cada vez mais no virtual. Eu não estou falando só de tecnologia, estou falando até de pensamento mesmo. Você pode se deixar iludir mais por visões. Embora isso sempre tenha acontecido em algum grau na história da humanidade, sempre foi um grau de ilusão que, por mais longe que te levasse na imaginação, ainda mantinha seu pé no chão. É por isso que você possibilita você chegar para a população faminta, absolutamente detonada, e fazer até crenças mirabolantes, mas essas crenças têm que se comunicar com suas necessidades materiais. E o que aconteceu é que aparentemente perdeu esse grau de comunicação. Só que isso ainda é pouco para explicar uma situação tamanha do que aconteceu no Brasil, onde você tem lá um certo grau de acréscimo significativo de pessoas em situações de assistência social, rumo a uma renda básica universal. Então, das duas uma. Ou nós ainda não estamos tão ruins assim, né? Porque afinal o auxílio emergencial, esse novo Bolsa Família, essas coisas todas, tiveram um efeito muito mais profundo em melhora de condições de vida, que de fato teve mesmo, mas não só isso, em afastar essas pessoas de uma realidade concreta na qual elas estão pisando integralmente, mas ainda assim eliminar a percepção dessa realidade, ou tem um sistema de fraude muito mais sofisticado que nós não estamos entendendo. E sinceramente, se é um sistema de fraude direto no nosso sistema eleitoral, cara, tem que ser uma tecnologia muito avançada para conseguir fazer isso. Ninguém teria essa tecnologia além das grandes potências. Eu ainda aposto na manipulação social, na manipulação de massas. Atualmente, mesmo as pessoas mais pobres, aquelas que estão dependendo de auxílio emergencial, nas áreas mais rurais, têm telefone celular. Mas ainda assim, elas não estão totalmente integradas na estrutura desse mundo virtual que a gente está falando, porque às vezes tem planos de dados muito mais precários, né? Elas não têm acesso a vídeos de tão alta qualidade, tem que ficar vendo coisinhas mais modestas, memezinhos mais curtos. Então ainda tem uma dificuldade de você atingir essas pessoas do mesmo modo como você atinge uma classe média urbana, que por mais pobre que seja, tem um telefone celular capaz de acessar praticamente tudo em termos de volume de informação. Pode não ter acesso a determinados portais mais específicos que são pagos, mas no geral tem acesso a praticamente tudo que interessa, até porque a manipulação vai atrás das pessoas, dá um jeito de escamotear isso. De uma certa forma, até o processo de privatização da telefonia obedece mais ou menos esse princípio, porque ele cria determinadas condições que meio que aprisionam as pessoas em determinadas redes sociais proprietárias, né? Ou seja, o mesmo indivíduo que às vezes tem crédito livre para WhatsApp e Facebook, ou sei lá o que, não consegue acessar ao www normal, porque não tem crédito para isso, sabe? Ou seja, ele não tem acesso à rede verdadeiramente fora do controle direto dessas corporações. Ele só tem acesso às redes privadas. Mas o ponto que estou querendo colocar é que, aparentemente, uma imensa massa populacional desfavorecida e com recursos muito precários já está sendo arrastada para um grau de virtualidade muito maior do que se esperaria por qualquer análise mais concreta, como as próprias pesquisas eleitorais têm um pouco dessa percepção social e que leva isso em consideração na hora de fazer as estimativas de seus votos, dos seus cortes, dos seus pesos, dos seus desvios padrões, até das suas amostragens, do modo como você faz essas perguntas. E se elas erraram nessas pesquisas, nessa magnitude, é porque isso saiu do controle, saiu da previsibilidade. E se isso aumenta daqui para frente, a gente perde completamente qualquer contato com a realidade. Daqui para frente, as eleições vão ser decididas não mais com base em programas econômicos concretos, ou melhor dizendo, com resultados econômicos concretos, com o fato de quem te jogou melhores condições materiais. Você não vai mais votar no sujeito que te deu a casa, em vez de um que só está falando besteira. O cara vai estar disposto a sacrificar tudo que ele tem em nome de delírios. E vai se ferrar, vai parar na sarjeta por causa disso e não vai ser capaz de compreender isso, porque o grau de virtualidade já está tal que ele perdeu qualquer pé no chão. Estamos não na Matrix, mas em várias Matrixes confitantes, batendo entre si bolhas gigantescas que perderam qualquer senso de realidade
E agora lascou, nós estamos na mão dos metaversos, dos Zuckerbergs da vida, de quem for melhor, quem tiver maior capacidade de distorcer e criar níveis de ilusões mais sofisticados. Vamos evoluir para um solipsismo social. E solipsismo, aqui no caso, pelo fato de que dentro de uma mesma família, numa mesma casa, vivendo sob as mesmas condições materiais, nós teremos membros da família vendo coisas completamente diferentes, vivendo em virtualidades completamente diferentes. Mais uma vez vou me referir ao Pedro Galvão, no seu excelente conto de ficção científica Em Solipse, onde ele traça a retratação de um mundo onde a ideia de solipsismo é muito mais disseminada e muito mais senso comum do que no nosso. Mas isso por quê? Porque os seres que viviam nesse mundo tinham uma capacidade de produção de ilusões orgânica já muito mais sofisticada. O solipsismo equivalente para chegar no nosso caso aqui teria que passar por um processo mais sofisticado de desenvolvimento, que embora sempre tenha estado presente na reflexão filosófica, era uma coisa de nicho. Mas ele teve uma grande popularização em 1999 com o filme Matrix. Então passou também a ser um pouco mais comum as pessoas flertarem com essa possibilidade de questionamento da realidade. Agora, para me citar também, tem um conto meu, tá no meu site, pequenininho, menos de 10 mil caracteres, que eu até acho um dos melhores trabalhos meus, e eu tenho certeza que eu nunca citei ele nesse site, nesse canal. O nome dele é Reflexões sobre a Destruição da Virtualidade Real, que é basicamente num pós-mundo, tipo como se fosse um mundo espiritual, um mundo mental. Eu tenho essa concepção assim um pouco mais pessoal, né? Eles se referindo como que uma determinada realidade, ou seja, um mundo como se fosse o nosso, se autodestruiu quando perdeu a capacidade de se entender como um mundo real, e as pessoas começaram a cada vez mais divergir na sua visão de realidade, a um ponto de começar a se isolar. Então o mundo perdeu a coerência, né? Para você ver como que esse tema também sempre me interessou, um dos contos mais antigos, na realidade o mais antigo que está no meu site chama-se O Mundo da Ilusão, que na verdade ele é do finalzinho de 99. Tem um até mais antigo ainda, que são Os Progenitores, que é de 98, mas na verdade esse do Mundo da Ilusão, ele começou a se formar na minha imaginação antes. É porque Os Progenitores eu terminei de escrever ele antes, né? Mas esse Mundo da Ilusão é até mais antigo. Sempre foi um tema que mais me interessou, esse modo como as pessoas se facilmente entram em universos privados de percepções que vão na direção de um solipsismo. Você acreditar só num determinado universo particular. Claro que solipsismo no sentido original tem um sentido mais amplo, né? Mas falando nesse caso, das pessoas ficarem vivendo num próprio mundo. E veja só, o bolsonarismo vai mais ou menos nesse sentido, porque apesar de ele ter uma projeção mental compartilhada, né, ele tem uma série de consensos os quais eles compartilham, mas como esses consensos são extremamente frágeis, são contraditórios, estão sendo o tempo todo sendo desmentidos pela realidade, eles têm reações muito diferentes na hora de justificarem essas situações para tentar evitar o desabamento do seu sistema de crenças. Então tem aqueles que até já abandonaram o Bolsonaro, já não confiam mais nele, já estão assim, agora é pelo Brasil. Tem aqueles que ainda acreditam nele, que ele está fazendo um plano absolutamente genial, fantástico, para dar o golpe final, assim, reverter tudo no último momento. Tem aqueles que acham que não, ele é bem intencionado, mas ele não tem como fazer isso porque ele está comprometido, ele está dominado. Bom, e você vai ter aqueles lá que acreditam que ele trocou de corpo, que os extraterrestres vão ajudar, porque a chuva está sendo gerada pela tecnologia HAARP dos Estados Unidos, ou seja, já virou tudo do avesso. Cada um tem uma justificativa própria, completamente diferente, para sustentação de seus devaneios. Não que não exista uma personalização generalizada para qualquer assunto, né? Você pode pegar qualquer sistema de crenças, tem sempre um toque pessoal dado por cada pessoa. Mas isso não é muito problemático quando você tem um sistema de crenças relativamente estável, né? Que pelo menos não bate de frente com a realidade diariamente, sendo diariamente desmentido, e você ainda precisa ficar desesperadamente tentando redefinir, tentando salvar aquela ilusão.
Nesse sentido, acaba sendo uma forma até mais problemática de solipsismo, né? Porque o solipsismo, no sentido mais puro, pressupõe uma certa inconsciência, né? Pressupõe que você está se deixando iludir pelo seu próprio inconsciente. Mas a partir desse momento, as pessoas tomaram já alguma rédea no processo voluntário de autoilusão. E aí é que está o grau de separação. À medida que isso for sendo intensificado, cada vez mais cada um tem a sua realidade privada. Não perde a conexão com uma coletividade, porque ainda tem muitos elementos que são compartilhados, mesmo que elas não tivessem uma interação direta. Basta você fazer uma manipulação coletiva em dados que tocam nesses consensos, que eles vão fatalmente influenciar nessas pessoas, por mais fechadas numa bolha pessoal que elas estejam. Mas até isso tem um certo limite. A conclusão que eu chego aqui, apesar de que eu estou achando esse vídeo um pouco confuso, mas ele reflete também a confusão do momento, né? É que quem está certo, sabe quem está certo mesmo? Coreia do Norte. Bicho, você tem que restringir essas coisas. Isso não é simples liberdade de expressão. Isso não é simples liberdade de associação. Isso são armas de destruição em massa. E não são de destruição material, são de destruição mental. É a pior de todas. Esse sistema de privatização da internet, das redes sociais, da outrora blogosfera, veio se somar a um sistema de manipulação de mídia de massa absolutamente destrutivo. Se você quer ter um país soberano e um país livre dessa desgraça, tu tem que restringir essa porcaria, não tem outro jeito. E veja só, não adianta vir com hipocrisia não, porque todo mundo faz isso, desde que você se sinta ameaçado. Se Cuba ou Coreia do Norte ou que outra pessoa faz isso, é porque sentem que existe um risco real. Quando você não corre o risco real, tudo bem. Quando você domina as grandes redes e aqueles discursos divergentes têm muito pouca expressão, você não se preocupa, você pode deixar eles livres lá porque você controla a mesma narrativa, mas é só você sentir uma ameaçazinha que aí até Estados Unidos vai proíbe o TikTok, ou bane uma rede socialzinha aqui e ali, ou como a Ucrânia fez, né, logo depois do golpe, que baniu todas as redes sociais russas, né, baniu o VK, o Telegram, aquele outro, esqueci o nome, foi uma das primeiras coisas que ele fez, e baniu para os russos, inclusive. É coisa que a mídiazinha nunca toca nesse assunto, né, até hoje. Falta também você vê algum imbecil, e dessa vez estou chamando de imbecil, por exemplo, Josias de Souza, que é um cara que eu ouço muito, que está fazendo críticas muito pertinentes, né, ao governo Bolsonaro. O Panaca outro dia me disse que a guerra que Vladimir Putin resolveu criar na Rússia. Ah, filha da puta, miserável. Como é que mente desse jeito? Você vê mesmo pessoas de certo grau de inteligência, das duas, ou está sendo tremendo para desconhecer o fato básico de que já existia uma guerra civil em curso 8 anos antes da Operação Z, já com 15 mil mortos, ou então o cara realmente acredita nessa merda. Pra você ver como todos nós somos vulneráveis a determinados graus de manipulação. Até porque não nos cabe ter acesso à realidade inteira, né? Então tem que fazer algum tipo de seleção. Em algum grau, todos nós podemos ser atingidos por isso. O que nós podemos fazer, no máximo, é tentar nos cercar o melhor possível, né? Para tentar evitar, tentar abrir determinadas frentes de vulnerabilidades. Ou melhor dizendo, ou melhor ainda, o mais importante é você conservar processos racionais, coesos, para que te permitam detectar possíveis manipulações. Porque infelizmente a maioria das pessoas nem isso tem, né? Não tem o básico da compreensão de falácias elementares, dos sofismas estruturais primários. E até isso é difícil de disseminar, porque como eu percebi diretamente nos movimentos de pseudocéticos, né? Aqueles ateus materialistas que acham que ceticismo é dogmatismo invertido, eles conseguiram subverter os manuais de detecção de sofismas. O Carl Sagan fez um muito bom no famoso Mundo Assombrado pelos Demônios, é um dos livros que eu mais recomendo, e os caras conseguiram emburrecer uma das coisas mais brilhantes que já se propôs de você tentar fornecer para as pessoas os meios de detecção, de perceber as mentiras mais básicas, estruturalmente falando, em termos de sofismas, de falácias. Eu próprio tenho um manual que eu escrevi sobre esse assunto, vou deixar linkado aqui, que eu dei no tempo que eu dei aula de filosofia, né?
E até isso não adianta você fornecer isso de uma forma assim aberta, porque tem sempre alguém que pega aquilo ali e distorce de um jeito absolutamente bizarro. Por exemplo, se você for entrando na questão das falácias, teve muita gente que vai utilizar a categoria do declive escorregadio, né, como uma forma de tentar repudiar qualquer discurso que te faça uma advertência no sentido de que as coisas vão sendo levadas aos poucos até chegar a um resultado extremo, que é o que acontece o tempo todo. Então, todos os nossos processos históricos, a maioria deles, tende a ser dado com um certo grau de gradações, né, evitando movimentos muito bruscos. E já tem alguém que diz que quando você começa a advertir a respeito desse processo que se repete exaustivamente na história, na verdade você já está sendo falacioso. E conseguem subverter tudo. É muito difícil dar uma receita fácil, única, que consiga efetivamente proteger as pessoas. Eu só tenho uma que eu posso realmente te dar, é a vontade. Você tem que querer muito estar livre de ilusões, ou ter pelo menos uma autonomia psicológica. Você tem que ter muita vontade de fazer isso. Se você não tem isso, já era, esquece, não há o que fazer. Agora, isso só não basta, né? Você tem que ter os meios. Mas o primordial é a vontade, porque se você tiver uma vontade muito forte, você acaba achando os meios. Bom, mas é isso. Tentando recapitular, acho que nós temos todo um sistema de desestabilização de política interna dos países, promovidos pelo grande império. Esse sistema tem vários níveis de sofisticação, mas ele está ficando cada vez mais especializado em manipulação de mentes por meio desses universos digitais que já estão indo na direção do tal do metaverso e essas coisas assim, mas já tem um grau de virtualização, não diretamente digital, mas do imaginário popular. Então a manipulação de mentes e a destruição de mentes, como é o caso do Bolsonaro, que destruiu a capacidade mental das pessoas, isso já está muito sofisticado, está muito avançado. E a melhor forma de se defender disso seria, claro, você ter pessoas devidamente treinadas, mentalmente capacitadas para resistir a essas investidas e evitar a proliferação disso na população. Mas isso não sendo possível, a única coisa que resta é a censura pura e simples, porque não tem outro jeito. É como você deixar crianças mexerem com determinados conteúdos assim, absolutamente lesivos, absolutamente destrutivos. Por isso que os países menores, que estão sempre sob assédio dessas grandes potências, têm que se fechar. Eles têm que cortar determinados acessos, porque senão eles são totalmente arrasados. No nosso caso, a gente não vai fazer isso. O máximo que a gente vai fazer é esse combate sistemático aí, né, do TSE, por exemplo, com essa lei de desinformação, tirando conteúdo do ar. Esse é o máximo que dá para fazer. E mesmo assim, com pouca efetividade. Mas a disputa pelas mentalidades, pelo modo como eles funcionam, como esses processos se dão, isso é extremamente complicado. E claro, não tem a esquerda não está ajudando nada disso. Por mais que tome algumas atitudes interessantes, você está metendo os pés pelas mãos de uma forma bizarra, além de também já ser vítima desse processo em larga escala também, né, no sentido diferenciado. É difícil saber para onde ir. No final das contas, estão sendo todos empurrados para seus universos privados, cada vez mais fechados em si, tão debilmente estabelecidos e tão contraditórios que cada um tem que fazer uma defesa pessoal para sustentar as ilusões, empurrando na direção de um fechamento cada vez mais particular, que pode levar a uma forma absolutamente bizarra de solipsismo social. Cacete, viu? Onde é que isso vai dar? Aí leia o meu conto lá sobre reflexões mentalistas sobre a destruição da virtualidade real e como que isso pode chegar ao ponto de, bom, ali no conto tem essa extrapolação, né? É a destruição literal da realidade do mundo, mas pense metaforicamente, onde é que a gente vai parar nesse processo todo? Eu sou o Marcos Valério XR e no dia 3 de dezembro de 2022, muito obrigado por sua paciência e atenção para ouvir este desabafo.